Bom, mas vamos lá, para quem entende mesmo, Gabardo, Seleção Brasileira. Bom dia, Gabardo. Bom dia para vocês, Escola, um abraço a todos. 2h22 aqui em Kazan. Tá te ouvindo também aqui, Diogo Olivier. Estamos na região central de Kazan, 25 graus de temperatura, um dia lindo de sol, com uma grande movimentação de torcedores, turistas aqui na Avenida Bauman, que é uma avenida principal, um calçadão onde passam apenas pedestres. Está um clima muito legal de Copa do Mundo por aqui, Escola. E daqui a pouco eu vou conversar com estes torcedores aqui. Bom dia, Diogo Olivier. Boa tarde pra gente aqui, né? Boa tarde para nós aqui na Rússia, bom dia para todo mundo aí no estúdio, escola e quem nos acompanha. A gente está diante de um grande jogo da Copa do Mundo, né? Porque a gente teve grandes jogos que aconteceram no decorrer da competição. Aquele empate entre Portugal e Espanha, aí depois a maneira como a Argentina classificou sobre a Nigéria, a Rússia se classificando dramaticamente nos pênaltis, mas antes do jogo, pelo que fizeram durante a competição, Brasil e Bélgica oferecem pra gente o jogo mais interessante da Copa. E curiosamente, um jogo que a gente até falou sobre isso, há um tempo atrás, há 30 anos, se você perguntasse para alguém melhor ataque contra melhor defesa, qualquer pessoa diria melhor ataque Brasil, melhor defesa Bélgica. É o contrário agora, por várias questões até históricas, que nem é o caso da gente avançar agora. Mas o fato é que isso, embora a princípio possa parecer assim, mas então o Brasil não tem mais aquela graça e leveza, não, ao contrário. Essa é a grande virtude da seleção brasileira do Tite. O Brasil não é só que tomou um gol de cabeça, bola aérea, e num lance que poderia ter sido pênalti no Miranda. Além disso, o Brasil só tem 4 chutes contra o gol do Alisson, que praticamente não fez defesa nenhuma. Quer dizer, o Brasil não deixa os times chegarem na sua área. E essa é uma grande virtude. O Brasil a vida inteira foi visto como o time que tinha graça, talento, que tomava 4 gols e fazia 5, mas não tinha organização. E agora a gente vê exatamente o contrário no Brasil. A gente vê a Bélgica pensando em tirar um atacante goleador, o Mertens, que joga no Napoli, já foi goleador do Napoli em 2 anos, para colocar um jogador de característica mais defensiva. O Fellaini, que também é um baita jogador. É o confronto mais interessante, Escola, porque se o Brasil for eliminado, tudo que o Tite fez durante todo esse trabalho incrível, perder um jogo só, ninguém vai lembrar no dia seguinte, né? Porque a régua do Brasil é altíssima, tem que passar das quartas de final. E a Bélgica, a geração de ouro, vai virar o time dos catedráticos, né? Porque na Copa nunca foi adiante. Então é um jogo cheio de elementos para a gente ficar ligado assim e elétrico, porque vai ser um jogo emocionante. E temos que arriscar palpites também aí, comandante? Tem, mas primeiro eu quero saber de vocês o que vocês acham dos nossos palpites. O Diogo, 3-0 para o Brasil. Tô muito longe, Olha, sabe que jornalista tem que ser sincero. Sim. Eu acho teu, assim, um otimista demais, né? Pra ficarmos aí. Porque a Bélgica tem 12 gols. Eu não consigo ver a Bélgica sem fazer um gol sequer. Mesmo diante da melhor defesa do Brasil. Pois o Brasil tem a melhor defesa, né? Bom. Carolina Bahia aposta em 2-1. Ela tá mais dentro da realidade ou não? Eu acho que ela está mais dentro da realidade. Porque assim, é que os jogadores da Bélgica, todos eles têm uma vocação ofensiva inata. Assim, é quase impossível a Bélgica se defender. O meu palpite, já vou dizer, 2-0, um gol no primeiro tempo, um gol no segundo tempo do Brasil. 2-0 de jogo, então. E aí, Gabardo? 1-0. Para mim, jogo apertado. Mas ganha o Brasil. Tô anotando tudo agora aqui. Agora eu acho... Tá anotando? Pô, Escola. Mas eu acho que no outro jogo vai passar a França, viu? Eu acho que vai dar Brasil e França na semifinal da Copa do Mundo. Então, Gabardo, França. França, qual é o placar, Gabardo? 2-0 França. 2-0 França. Tá. Mas eu aqui, eu confio na força uruguaia. Tá. A gente tá dando de barbada aí. Aliás, o Uruguai é o grande azarão das apostas. Ninguém acredita no Uruguai. Mas só quem não conhece a garra e a alma charrua e mais que isso. Técnico uruguaio, que a gente vê como um treinador local só do Uruguai, o Oscar Tabares, que está 10 anos no comando do Uruguai, ele já treinou o Milan nos anos 90, ele já treinou o Boca, o Vélez, ele é um treinador experiente, matreiro. Não duvidem do Uruguai, eu acho que o Uruguai passa. E o teu placar, teu palpite? 1-0. 1-0 para o Uruguai. Eu também acho. 1-0. Sem sofrimento com o Uruguai, não é Uruguai. Para mim é 2-1. Tá? Bom. Daqui a pouco nós vamos falar lá do Uruguai. Lá do Uruguai, da cidade. Opa. Da cidade de origem, cidade natal do Suárez e do Cavani. Agora a gente tem que lembrar também. A gente tem que lembrar também que pode dar empate 0-0 e nos pênaltis ganhar um ou outro, né? A gente pode ter um classificado sem vencedor. Deixa eu informar, Escola, que o time do Brasil já teve o almoço no hotel na concentração, daqui a pouco tem a palestra do Tite e tá tudo definido. É porque o Marcelo volta à lateral esquerda, o Fernandinho é o substituto do Casemiro no meio campo e o time está escalado para o jogo de hoje. Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda e Marcelo.
Fernandinho, Paulinho, Felipe Coutinho, William, Neymar e Gabriel Jesus. Ô Diogo, acerta o Tite com estas definições? Miranda capitão, Marcelo volta e o Fernandinho no lugar do Casemiro? Acho que sim. O Fernandinho, esse é o meu único temor na seleção, né, do ponto de vista tático, porque o Casemiro nessa função aí de jogar entre as linhas de 4 jogadores, ele é muito mais jogador do que o Fernandinho, mas o Tite tem tido muito crédito nas suas escolhas, né? Ele tem acertado nas escolhas, ele acertou quando ele não tirou o William e ele foi um grande jogador contra o México no segundo tempo, ele acertou quando nas eliminatórias veio com Marquinhos e Miranda na zaga e agora na reta final da preparação definiu o Thiago Silva, que tem sido um dos grandes jogadores do Brasil. Ele tem acertado nas suas escolhas, então o Brasil tem crédito. Quero que vocês dois nos ajudem agora a interpretar a entrevista de ontem do Lukaku, tá? Esse atacante do Manchester United deu uma entrevista em português e falou sobre o Neymar. Neymar, para mim, não é um ator, porque os jogadores que jogam contra o Neymar são mais duros, porque ele tem qualidades que não é normal. E para mim, eu penso que Neymar no futuro será o melhor jogador do mundo. E estou feliz que amanhã eu vou jogar para a segunda vez contra ele. E está. Por trás dessa humildade toda tem um atacante mortal, hein, Gabardo? É verdade, é candidato à escola a ser um dos artilheiros da Copa do Mundo. Ele é muito bom jogador. E tem um detalhe, olha, ele é poliglota, ele fala diversas línguas, já jogou em vários países diferentes. Mas sabe que o que chamou a atenção é porque nessa Copa do Mundo virou moda criticar o Neymar. Os jogadores, técnicos, adversários, todo mundo bate no Neymar. E aí o Diogo chega o Lukaku e elogia o Neymar. É a personalidade de um jogador que é atacante, né? Ele sabe como é que os marcadores chegam no atacante. Agora tem um exagero absurdo nessa história do Neymar. Outros jogadores às vezes simulam, e às vezes nem é simulação. Um jogador atacante, escola, ele não é obrigado a ficar com o pé cravado no chão quando percebe que vem a falta, porque se fica com o pé cavado no chão, ele pode ter uma lesão mais grave. Então nem todo lance que o Neymar eventualmente, entre aspas, se joga, é uma simulação absurda. O Lukaku, ele tem 40 gols já na seleção, em pouco mais de 100 jogos na seleção da Bélgica, perdão. Então ele é um cara realmente mortal, e ele aprendeu a falar português porque um grande amigo dele, um dos grandes amigos dele na Bélgica, é um jogador que a gente não conhece, que joga lá na primeira divisão belga. Canezinho. Ele conheceu a família do... Exatamente, e aí ele acabou aprendendo português. Puxa, mas aprender português é uma língua bem diferente do francês, enfim, e do inglês, né, que ele fala bem inglês. Sem dúvida. É simples, tão somente pela convivência com o jogador, é muito esperto, né? Muito inteligente, muito preparado. Eu estou tentando entender aqui, porque na Bélgica, assim como na Suíça, por exemplo, fala-se mais de um idioma, né? Na Bélgica é francês e holandês. Isso, né? Aquela mistura, né? Uhum. Então, assim, talvez o contato mais frequente com vários idiomas acaba dando assim, uma certa facilidade, digamos assim, para aprender outros idiomas. Mas, de qualquer maneira, uma coisa é aprender um pouquinho. Outra coisa é entender uma pergunta e responder diante de 150 jornalistas e fazer entender. Desenvolver em cima daquilo, né? Neymar não é ator, não. Ele vai ser o melhor jogador do mundo. Tomara que ele não jogue tão bem hoje quanto ele fala vários idiomas. Tá bom, Diogo. Obrigado, Diogo Olivier. Obrigado, Diogo. Gabardo, para encerrar daí, Gabardo. Bom, só para fechar a escola, lembrando que tá um dia muito bonito de sol aqui em Kazan, e como eu falava há pouco no Gaúcha hoje, até entrevistei alguns torcedores, muita gente circulando aqui na região central de Kazan, e acho que vamos ter muito mais torcedores da seleção brasileira do que torcedores da Bélgica no estádio. A cor predominante aqui na região central é o amarelo, o verde e o amarelo, que estão tomando conta aqui da Avenida Palma, em Kazan, que é o local do jogo. Daqui a pouco já vamos começar o deslocamento para o estádio Arena Kazan, estádio lindíssimo, aliás, todos os estádios da Copa do Mundo, de um ótimo nível, uma ótima estrutura, dá para dizer, escola, que é um mundial muito bem organizado aqui na Rússia, questões de segurança, tudo funcionando muito bem, aeroportos também, é uma Copa que está passando no teste em relação à organização. Outra preocupação que se tinha é com uma possibilidade de atentados terroristas, nada de grave aconteceu até agora, porque o trabalho das forças de segurança russas o trabalho é impressionante, é muito bem feito, inclusive nos aeroportos.